Salve, gente, tudo bem? Bacana? Hoje o programa promete podcastionar com o Bernardi, promete e muito. Vamos falar sobre pesquisas eleitorais, números. Como jornalista, você sabe, jornalismo e números não se dão muito bem. Bom, o podcastionar de hoje tem algo impressionante para você refletir. Dá para confiar nas pesquisas? Como nós devemos olhar, fazer a leitura daqueles números? Existem pessoas, jornalistas, vamos dizer assim, que usam essas pesquisas de forma errada para induzir, para manipular ou até para enganar os leitores. Bom, as pesquisas eleitorais são o assunto de hoje e tem muito mais, porque eu trouxe um cara que eu sou fã dele, fãzaço. É um amigo de longa data, colega. Além de jornalista, ele já deixou o jornalismo de lado. Agora, cientista de dados. Meu irmão, Wagner Vargas, que privilégio, que prazer de te receber no podcastionar, meu irmão. Aqui é o Bernardi, sempre com questionamento. Você pode questionar aqui também. E eu vou questionar você, Wagner, sobre pesquisas. Privilégio de te receber, irmãozinho. É um prazer, Bernardo. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos bater um papo legal aí. Vamos lá. O Wagner eu já conheço de longa data, até chamo ele de filho, né? Porque tenho uma admiração pelo Wagner. Recíproca verdadeira. Tem idade do meu filho mais velho. O Wagner, como é que se faz uma pesquisa? Porque assim, a gente tem visto, e eu sou um dos críticos, muito ácidos, inclusive, as minhas críticas são muito pesadas com relação às pesquisas. Porque a gente viu aí inúmeras pesquisas de eleição, tem pesquisa de mercado e tem pesquisas eleitorais. São inúmeras as pesquisas e que a gente olha e não está congruente com o que a gente vê na rua, sabe? A fotografia é diferente de uma pesquisa. O que a gente pode espremer esse limão e tirar de verdades e de mentiras nas pesquisas eleitorais, irmão? Legal. Bernardo, eu acho que, primeiramente, assim, é importante a gente falar que uma pesquisa, ela existe, né? Porque é inviável financeiramente a gente sempre trabalhar com o dado total, né? Então, a pesquisa, ela pega uma amostra, né? Então, é um recorte, é um pedaço de uma Vamos dizer, é população. um oceano inteiro que você só tira uma gota d'água. Perfeito. Por exemplo, o IBGE normalmente faz o censo que a gente está acostumado de 10 em 10 anos. Tudo que a gente fala de censo é porque entrevista todo mundo, né? Então, se eu quiser entender quem compra, por exemplo, esse blazer, né? Então, eu vou procurar quem compra um terno ou um óculos, um produto específico. Se aquela empresa for fazer uma entrevista com todo o público para saber o que o público quer, obviamente, num país de mais de 200 milhões de habitantes, a gente sabe que seria inviável financeiramente eu tentar entender uma informação para poder estratificar melhor o público. Com a pesquisa eleitoral, isso não é diferente, né? Então, porque o produto ali é o voto. A gente quer entender, por exemplo, quem é o eleitor ou o potencial eleitor daquele caso em específico, né? E aí, dentro dessa questão que você coloca muito bem, da crítica e muitas vezes da incerteza ou até mesmo da desconfiança de muitas pessoas. Da incongruência. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, as motociatas e os encontros onde está o candidato à esquerda. Perfeito. Né? Tem muitas situações em que realmente podem acontecer e acontecem erros, isso é fato, né? Humanos erram, né? Mas qual que é o ponto importante da gente pensar numa pesquisa? Nem sempre a incongruência ela é necessariamente uma manipulação. Às vezes ela pode ocorrer por um erro de amostra. Porque ao determinar uma amostra, quando eu entrevisto 2.000 pessoas, por exemplo, para entender quem seria um possível candidato eleito, o objetivo de eu estabelecer aquela amostra, ou que seja para vender um produto, não importa. A pesquisa em si, o instrumento pesquisa, falando dele, né? Quando eu determino uma amostra, eu quero uma amostra que seja representativa. E aí eu tenho algumas regras estatísticas que eu preciso seguir. A gente não precisa entrar em detalhe técnico aqui. Até porque a gente não vai entender. Eu vou ficar boiando. Sou o primeiro a ficar boiando com detalhes técnicos de estatística. Não, mas sem entrar no techniquez, a gente consegue perceber que assim, o objetivo de eu selecionar uma amostra é que aquela amostra minimamente represente o todo. Daí surge a ideia de margem de erro, de nível de confiança, enfim. Porque o objetivo disso é que a gente, naquela pequena amostra, consiga obter
muito próximo do que seria aquela população como um todo, né? Dado que a gente falou... O extrato da população, né? Perfeito. Dado que a gente falou que um censo, por exemplo, seria sempre, não sempre, mas quase sempre ele é inviável financeiramente, né? Então a gente não tem oportunidade de fazer... O censo é feito no dia da eleição. Ali é feito o censo. Pum. Perfeito. É o que a urna revela. Perfeito. Mas o primeiro ponto que eu acho... Custa caro. Custa caro. Mas o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é que, primeiramente, assim, a gente precisa entender que nem sempre o erro está na pesquisa. Muitas vezes, a forma com a qual ela é falada, comentada, divulgada, ela traz uma informação que o dado não está dizendo. Então, a gente que está acostumado a trabalhar, enfim, que a gente trabalha no dia a dia com análise de dados, quer seja para empresa, para diversos setores, a gente se preocupa principalmente em deixar claro, às vezes, para o cliente ou para o assessorado, que aquele dado não está dizendo aquilo. Então, antes até mesmo de você falar, olha, faça isso ou não faça aquilo, é importante deixar claro que, às vezes, a pessoa ela quer confirmar, o que a gente chama na estatística de viés de confirmação. A pessoa quer usar um número para confirmar aquilo que ela já queria dizer. E o número em si, a análise em si, não está dizendo aquilo. Então, e infelizmente, a gente sabe que a imprensa, nos últimos tempos, tem alguns setores, não vamos generalizar, mas que, infelizmente, em alguns casos... Quase que dá para generalizar, Wagner. Eu falo, quase que dá para generalizar. Porque, assim, quando você está assistindo um noticiário na televisão ou abre lá um blog, eu não chamo de site, são blogs, né? Esses grandes aí são blogs. Não deixa de ser blog, desculpe eu estar sendo ácido. Mas quando você, como cientista de dados, você vai lá, abre o teu aplicativo e... Como é que você se sente quando vê aquelas pesquisas assim? Fulano está com 48%. Aí você vai ver na induzida, não é na espontânea. Ou seja, o cara faz um recortezinho ali e coloca o dado que ele quer. Não aquilo que está realmente... É o que mais pesa numa pesquisa, que é a espontânea, né? Aquela decisão. Porque quando você foi na cabine para votar, não estão te induzindo. Não tem nome de ninguém ali. É o número que você guardou. Fato. Você como jornalista experiente, como comentarista, você sabe que, infelizmente, assim, cada vez menos se separa essas figuras. Então, a gente tem, às vezes, pessoas dando notícia de uma forma em que, na verdade, ela está dando uma visão. E não era essa a finalidade. A separação, enfim, você conhece muito melhor que eu, a separação do comentarista para a pessoa que dá a notícia, ela existe justamente para isso, para o comentarista poder opinar e a pessoa... Mas, Wagner, vou te dizer, eu tenho 37 anos de jornalismo. Você nunca viu algo como isso? Nunca vi nada como isso. E assim, a caneta da gente traz a tinta do meu pensamento. Sim. Conforme que eu estou escrevendo, é o meu pensamento, pô. Eu posso estar contaminado. E eu, como fui âncora de TV por muitos anos... Você sabe o que está por trás, né? Além disso, como é que eu vou dar entonação de voz? Fato. Na hora que eu estou lendo uma notícia. Então, a minha entonação de voz... É passível de manipulação, né? É isso que você fala. Ela traz muito da minha emoção. Sim. Então, assim, vou dizer, Lula tem 48%, Bolsonaro só 29%. Sim. Um exemplo mais emblemático, acho que foi na eleição do Trump, né? Que a gente consegue ver que, assim, muita gente confundiu o papel e acabou virando torcida. Né? Ali acho que ficou mais evidente, né? E nós temos hoje no Brasil, né? No Brasil a gente percebe... Era mais evidente na cobertura de fora do Brasil, né? A gente vê, sei lá, o cara vai falar sobre uma mudança na Suprema Corte, que o Trump indicou um ou outro juiz nos últimos tempos, por exemplo, e aí, assim, você não fala que a responsabilidade ou a falta de responsabilidade do Biden naquela mudança. Então, assim, você tem muitas questões, assim, que você consegue dar uma direcionada. Isso era, isso como ouvinte, era mais evidente na cobertura de fora. Só que, obviamente, de uns tempos para cá, isso está mais direcionado também internamente. Mas voltando nesse ponto específico para a questão do dado, o que a gente consegue perceber? Que muitas vezes, você tocou num ponto importante, da última vez que a gente olhou para isso de forma agregada, a gente viu que, assim, tinha uma diferença significativa em como as pessoas olhavam a pesquisa espontânea e a pesquisa estimulada. Então, quando você chegava para a pessoa e falava assim, olha, em quem você vai votar? A tendência da pessoa agora, alguns meses antes da eleição, agora 2 meses, mas há um tempo atrás... 80 dias, mas há 2 meses atrás, faltava 4 meses, mais ou menos, 5 meses, a tendência da pessoa era dizer assim, não sei.
Mas se você chegasse e falasse assim, eu vou votar, você vota no Wagner ou vota no Bernardo, e o cara escolhia alguém, por exemplo. Estou falando de majoritário, né, de proporcional, acho que é um pouco diferente. Então, assim, quando você divulga uma informação, por exemplo, na TV, e você não dá a entender que a maior parte ainda... Não deixa claro, na verdade, que a maior parte ainda são de indecisos. Né? Que, na verdade, se você divulgar isso dizendo que, olha, o cenário é esse, tá? Você pode influenciar, por exemplo, na decisão do cidadão se ele vai ou não votar num candidato que não seja os dois primeiros que estão ali, por exemplo. Para aí, né? você está me dizendo que hoje pode ser flutuante a vitória porque nós temos a maior parte de indecisos. Nos espontâneos ainda apesar de estar em queda. Né? Mas o ponto é que, assim, no Brasil, historicamente, as pessoas decidem mais próximo do momento da eleição. E uma informação muito importante é que, assim, por mais que a gente tenha introjetado isso como preditivo, a pesquisa eleitoral, ela não é preditiva. E assim, não estou dizendo isso desqualificando ou qualificando, eu estou sendo objetivo. Por mais que a gente faça um recorte daquele momento, qualquer pesquisa, ela não tem a finalidade de prever o amanhã, apesar da gente consumir ela tentando tomar uma decisão para o amanhã, né? E aí, parece uma coisa simples, parece uma pequena mudança. Mas quando eu aceito que determinada coisa é o que ela não é, a chance de eu usar aquilo para tomar uma decisão errada é gigantesca. E aí eu digo assim, por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, que as pessoas hoje em geral passam a acreditar que algo já está decidido, por exemplo, e assim, a gente está a 2 meses da eleição. As pessoas vão decidir muito provavelmente mais próximo. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Uma pesquisa eleitoral não tem caráter preditivo. Né? Uma fotografia daquele momento que, claro, se você somar outros momentos, você pode até mesmo tomar alguma decisão correta sobre o amanhã. Fato. Né? Que é a mesma coisa que a gente faz em ciência de dados. Né? O pessoal, enfim... pergunta bastante qual que é a diferença entre ciência de dados e BI, né? Porque o BI praticamente... O que é BI? O Business Intelligence, tá. né? Muitas empresas sempre trabalharam com BI, agora... Inteligência de negócio, seria. Inteligência de negócio. Agora a ciência de dados é uma coisa que está no hype, né? Todo mundo gosta de falar de inteligência artificial, de Big Data e etc, etc e tal. Tem até uma questão mítica sobre isso, né? Mas assim, o fato é que a gente trabalha com predição, né? Com ciência de dados, o nosso objetivo é coletar informações ao máximo possível do seu comportamento na rede social, do comportamento do teu público, da tua marca em geral, e tentar predizer, por exemplo, o que vai acontecer, qual é o amanhã, né? Que não é a finalidade, por exemplo, de uma pesquisa, né? Apesar da gente Uma usar... pesquisa eleitoral? Qualquer pesquisa. Uma pesquisa, ela não tem uma finalidade preditiva. Eu uso a pesquisa para tomar uma decisão sobre o amanhã, fato. Entendi. Né? Mas ela não está dizendo o que vai acontecer amanhã, por exemplo. Mas, por exemplo, no caso da Manuela Dávila, que eu queria trazer aqui, por exemplo... prefeita de Porto Alegre. É um problema à parte, por exemplo, que, assim, não dá também para o cara dar uma pesquisa boca de urna que vai estar 51 a 49 e depois dar 10 pontos de diferença. Aí é difícil demais atribuir a mudança do eleitor. Provavelmente existe possibilidade de manipulação, isso existe sempre, mas provavelmente deve ser erro de amostra, sabe? Pode acontecer, enfim, N possibilidades existem, eu não sei o que aconteceu por trás, mas estou dizendo assim, quando uma margem de erro é muito grande, num espaço de tempo muito pequeno, aí de fato é difícil você justificar que foi uma leitura errada, percebe? Mas hoje em dia, se você chegar e falar assim, o cara sabe o resultado da eleição daqui a 2 meses... Olha, meu amigo, se esse cara souber, ele consegue adivinhar a loteria, ele consegue adivinhar outras coisas mais, entendeu? Então, assim, mais ou menos esse o ponto, né? Na verdade, as pesquisas, elas servem para redirecionar as estruturas dos candidatos. Perfeito. Mas também elas, ao seu entendimento, até que ponto as pesquisas eleitorais influem na cabeça do eleitor? No Brasil, eu acho que é muito alto isso. Eu não tenho nenhum dado objetivo para te dizer se isso influencia ou não diretamente. Mas, assim, na minha opinião, influencia bastante porque a pessoa ainda aqui é muito apegada ao voto útil. Isso é muito comum a gente perceber. Então, assim, a tendência é essa. Eu quero votar naquele que vai vencer, é isso? Perfeito. Mas como eu acho que se combate esse tipo de desinformação, a meu ver, eu acho que se você começar cada vez mais a dar acesso a questões analíticas, né? Se você começar a tratar, as pessoas em geral, a imprensa começar a tratar a ciência de dados, a matemática, a análise de dados em geral, com uma forma mais acessível, porque eu digo por mim, por exemplo, você me conhece, eu mudei de área, né, faz
quase 4, 5 anos que eu estou diretamente Saiu do atuando, jornalismo e veio... saí da comunicação. Porque jornalista não se dá com número. Eu tô terminando agora. Enfim, eu fui fazendo outras coisas e tal. Eu fiz finanças, fiz mestrado em administração. Agora eu tô terminando a faculdade de estatística, né? Fui para uma outra graduação, tô no penúltimo ano. Mas, assim, muitas coisas das quais eu tive no início da faculdade, cálculo e etc e tal, ainda tô tendo coisas assim. Cara, eu voltei para a 7ª série. Porque a gente é apresentado aos números de uma forma como se as fórmulas fossem as nossas inimigas. E aí, quando você começa... Para mim, ainda são. Mas isso é um problema crasso do Brasil, Sim, não é um problema, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente começar a trabalhar com os números como aliados, e tem muitas coisas de verdade, assim, que parece bobagem, mas às vezes você fala assim, pô, mas como é que eu não conhecia com um pouquinho mais de profundidade álgebra? Como é que eu vivia sem isso? Porque são coisas que a gente começa a olhar de verdade, sem falsa modéstia, sem observar nesse ângulo, que elas de fato facilitam a nossa vida. Sabe? Então, assim, e é fato isso, tá? Porque eu tô falando pra você, cara, se você pensasse, por exemplo, assim, na hora que eu precisar, sei lá, você precisa calcular uma velocidade, você precisa olhar o formato de um determinado público, você precisa entender, por exemplo, quando você vai olhar para um Instagram, um Facebook, o Instagram e o Facebook te trazem lá o teu perfil de público, Sim, né? sim. Só que, por exemplo, uma pessoa que é não iniciada em dados, ela vai tender a achar que, sei lá, tem lá a maioria de homem ou mulher, você vai achar que aquele público em específico gosta mais ou menos de você. E às vezes aquilo está atribuído à distribuição ou viés daquela rede social, assim. Assim dizendo, aquela rede social tem Ao mais... algoritmo da rede. Não, aquela rede social tem mais pessoas que frequentam aquilo. Então, por exemplo, você imagina que um público em específico frequenta mais a sua rede, mas aquele público às vezes não é o teu eleitor. Não quer dizer que você vai conseguir voto ali, porque, por exemplo, por algum motivo, um público em específico, sei lá, homem de tal idade, vamos No meu dizer caso, assim... 58% dos meus seguidores no Instagram são homens. Então, mas aí vamos pensar, não é o caso, mas vamos pensar hipoteticamente que esse perfil que te segue é a maior parte do perfil de pessoas que está no Instagram. Percebe? Então, Não necessariamente, porque os homens são minoria na humanidade, né? Perfeito. Então, assim, se você pensar, tipo... E é natural isso, tá? As pessoas tomam decisões com base em dados no Brasil que muitas vezes... e não é o que os dados estão dizendo. Então, só para concluir esse raciocínio, eu acho que, assim, quando a gente começa a tratar a análise de dados e acho que a informação, o jornalismo, a comunicação tem um papel importante nisso, de uma forma em que ela é uma aliada, inclusive, ao combate à desinformação, para que você consiga compreender que, muitas vezes, o que o cara tá te dizendo do outro lado, às vezes ele tá colocando um pouco do pitaco dele, não tanto a informação, o fato em si, né? E acho que, nesse sentido, os dados, eles são muito, muito úteis para o cidadão comum, né? Só que a gente tem um problema educacional crasso, né? Então, E um desafio maior. Disso. Eu sou vítima Eu disso. acho que o Brasil porque o investimento que a gente faz em educação hoje, ele é amplo, não é um problema... De recurso, né? É um problema, enfim, de qualidade do gasto, né? O Wagner, eu, como jornalista, eu me deparo com as pesquisas e tenho muita dificuldade, abrindo aqui, tenho muita dificuldade para entender as realidades que essa pesquisa traz. Então, quando eu abro lá uma pesquisa, eu vejo um determinado candidato à frente e eu vejo a manchete, porque o que mais vende, é a headline, é a manchete dessa notícia. A manchete da notícia, ela traz ali uma espécie de super resumo. Sim. E que dá um direcionamento para onde o editor quer que o eleitor olhe, ou que o leitor enxergue. Mas aqui você falou, pessoas comuns, simples. Dona Maria, seu José, o dono da banca de jornal, enfim, que hoje não se vende mais jornal em banca, né? O jornal que se vende virou banheiro para cachorro. Então, deu um destino melhor do que estava tendo antes, né? Os jornais que nós temos. O Wagner, como leitor comum, o que é importante que ele deveria olhar numa pesquisa? Por exemplo, quando eu olho, eu vejo a espontânea. Mas é preciso também se olhar para as rejeições. O que é importante de um eleitor comum olhar quando ele se depara com uma pesquisa eleitoral e que essa pesquisa seja para ele uma fonte verdadeira de informação e não uma influência de um jornalista militante que fica atrás de um computador? Na minha opinião, eu acho que o primeiro ponto, assim, eu sei que é difícil fazer isso, mas o ideal seria a gente primeiro ler a pesquisa e depois ler a matéria, né?
Eu sei que é um pouco demais isso. É às vezes dificílimo, é até porque a muito... gente não tem acesso à Fato. pesquisa especificamente, A né? gente tem recortes em alguns sites grandes, o Paraná divulga, o Datafolha, vários deles divulgam um recorte, claro que o total não. Mas o ideal, o exercício ideal é esse, até por conta do que você comentou, que infelizmente, às vezes uma pessoa direciona uma manchete que não é bem aquilo. E assim, isso acontece não só com números, a gente vê às vezes, a gente vê uma manchete, vai ler o texto você fala assim, mas peraí, a manchete deu uma forçada de barra e o texto não estava dizendo isso. É então... o caso da Cássia Kiss, que fez um aborto, né? Que disse que ela chorou, ela confessou para Fátima Bernardes, na TV Globo, que ela fez um aborto em 1985 e até hoje isso alterou o curso da vida dela, a ponto de ela ir para a igreja, vai na missa todo domingo, ela chorou, se emocionou e disse, olha, isso mudou minha vida. E como é que foi a manchete do jornal? Cássia Kiss confessa, fiz aborto, mudou minha vida. Cássia Kiss confessa, fiz aborto, se emocionou, isso mudou minha vida. Ou seja, a manchete mudou a diretriz do que ela tinha dito, né? Então, a manchete... Aí você lê a manchete, se dá por satisfeito, não vai ler a matéria. O Wagner, na verdade, assim, eu sou bastante crítico às pesquisas. Sim. E tenho dificuldade, inclusive, às vezes, de fazer uma análise honesta, porque ela acaba sendo contaminada pela minha desconfiança. Mas a gente tem que ser honesto. Antes de tudo, nós temos que ser honestos. Eu te perguntaria, dá para confiar no que a imprensa tem publicado ultimamente? Ou nós temos uma margem de erro, que diz a margem de erro é 3%. 3% de quanto? Né? O problema, eu acho que o ativismo é um risco, né? Eu acho que o jornalismo... militante, nesse sentido, ele sempre vai ser na minha opinião, ele sempre vai ser um opositor à qualidade da informação. Porque qualquer militante, se a gente pegar o movimento A, movimento B, movimento C, ele vai ser mais comprometido com a causa dele do que necessariamente... Até mesmo se a informação for contrária àquilo que ele prega, ele vai tender a não gostar daquilo, ou vai desacreditar. Mas, assim, a meu ver, a minha opinião, a pesquisa, até a gente brincou aqui, fez uma analogia, o pessoal, enfim, os conservadores têm uma tradição maior em compreender a importância do armamento, do porte, da posse, etc, etc e tal. Mas, assim... Eu fiz uma brincadeira aqui nos bastidores que a gente falou assim, a pesquisa é como se fosse uma arma, né? Assim, não é a arma que vai necessariamente fazer algo. Acho que ela é um instrumento, ela é necessária, ela é importante, mas você tem que saber o que de fato, como de fato você a utiliza e o que de fato ela está dizendo, né? Porque eu acho que assim, informação, mesmo que ela seja ruim, eu sou sempre a favor de mais informação, porque eu acho que a gente combate a desinformação jogando até mais luz sobre aquilo que falaram. Então, falaram uma bobagem, legal, deixa eu falar, mas aí eu quero ter a liberdade, né, de chegar e falar, olha, veja bem, isso não é por aí, isso aqui tá errado, né? E acho que a gente consegue desconstruir os erros, que seja de interpretação, de outras coisas mais, com mais informação, não com menos. E aí, dito isso, se a gente pensar que as pesquisas, muitas vezes, apesar de erradas, eu acredito que elas sejam importantes em alguns casos, mesmo quando tem erros, né? Porque se a gente conseguir ler corretamente, se a gente conseguir observar que muitas vezes ela não está prevendo amanhã, que ela tá dizendo se a eleição fosse exatamente agora, que ainda assim ela pode estar sujeita a erro. O cara que fez vou só, antes só para concluir esse assunto, uma coisa muito comum, às vezes, é eu conversar, por exemplo, com os meus amigos e eu falar assim, pô, fulano, você gosta de, sei lá, você gosta de maçã? Todos eles gostam de maçã. Aí sai uma pesquisa que, pô, as vendas da maçã no Brasil estão decaindo. Eu falo, pô, mas como? Todo mundo que eu falo gosta de maçã? Né? Então, assim, quando eu determino uma amostra, isso eu tô falando corretamente, se a pessoa seguiu tudo certinho e tal, o meu objetivo, quando eu estabeleço uma margem de confiança, nível de confiança, margem de erro, etc., eu tô tentando justamente tirar esse viés de proximidade, eu tô tentando representar o todo. Por exemplo, Wagner... Mas eu posso errar. Então, As pessoas dentro podem... exatamente dessa Sim. linha, eu vou te perguntar, você acredita na medicina? Você acha que a medicina é bacana hoje? Não precisa responder. Uhum. Vou te dizer, acredito. Então saiba que as pesquisas mostram que nos Estados Unidos, erro médico é o que mais mata. Certo. É o número 1, o top de mortes é erro médico. Pô, mas você não acredita em médico? No Brasil é o terceiro causa de maior morte,
erro médico. Ou seja, se um médico erra, um cientista que faz uma pesquisa também erra. Concordo contigo, mas a minha resposta para isso é assim, eu confio na medicina, mas você confia em todos os médicos? E o serviço, quanto mais qualificado ele precisa ser, tudo bem, eu posso ter uma quantidade de erros absurda, mas se eu tiver uma informação que me permita selecionar quem são os bons profissionais daquilo, eu vou ter a maior chance de não entrar num problema como esse. Claro que eu estou sempre sujeito a isso, ainda mais num serviço como esse que você falou, né? Essencialíssimo, né? Essencial. Mas, por exemplo, o fato é que um estatístico, um matemático, o trabalho que ele tem ao determinar uma amostra adequada é um trabalho metodológico. Então, assim, um médico, eu entendo que, assim... Tem uma questão biológica, né? É um ser vivo que ele está tratando. Também pode ter algumas questões. Ali, às vezes, tem um milagre. O cara está morto e sobrevive. E ele vai enfrentar dificuldades que, às vezes, não estão previstas num método, por mais que eles também sejam cientistas. Não está no protocolo. E claro que também a gente sabe que, infelizmente, tem gente que é mal profissional. Existe tudo isso, né? Então, assim, eu acho que o ponto a gente criou, na pandemia, numa situação atual, um grupo de pessoas que também tem fé na ciência. E isso, a meu ver, isso é um perigo. Porque ciência, isso é minha opinião, tá? Tem muita gente que vai discordar de mim. Mas ciência não é uma coisa feita para você ter fé. E não é absoluta, né? Não é. Porque, na verdade, assim, tudo que você trabalha, em qualquer situação que você for analisar, ou pesquisar, ou método, etc e tal, não é para você estar contra ou a favor de algo. E eu vejo isso com muita preocupação também, porque, assim, eu vejo pessoas que, cara, na academia, que, em geral, o cara olha e fala assim, não, mas... ele fala como se ele fosse o bastião da ciência, mas, cara, você olha, assim, é muito louco isso, porque lá atrás, uma pessoa, um cientista, né, mesmo a própria, enfim, um cientista em geral, uma pessoa que tinha essa bagagem de pesquisa, ela é muito mais metodológica, procedimental do que essa... a gente tem uma parte da academia, não é toda, mas a gente tem uma parte da academia que tem um pouco de arrogância, que acha que, na verdade, assim, o fato de... Cara, tem muita gente simples, que tem uma inteligência diferenciada, que toma decisões corretas e acertadas em muito maior frequência, por exemplo, do que pessoas que estudaram bastante, que são versadas, que têm escola formal. Então, assim, existe, infelizmente, um movimento nos últimos tempos que me preocupa bastante, que sai de pessoas que têm fé na ciência. E é um problema isso, porque essas pessoas, elas têm muito... Assim, as que eu conversei, eu não estou generalizando também, mas elas têm muito pouco conhecimento do que de fato do que se determina ou não, sobre como algo está acontecendo, a base daquilo, sabe? E elas têm uma certeza absoluta. E assim, até eu me esqueci o nome, mas tem um gráfico bem legal, depois eu vou compartilhar isso contigo, que o grau de certeza das pessoas, ele tende a ser maior quando elas não conhecem algo. Então, é engraçado isso, porque a pessoa ela tem um grau de certeza gigantesco quando ela, assim, tende a ter um grau de certeza grande sobre algo, justamente em proporção à ignorância que ela tem sobre aquele assunto. E à medida do ponto que ela vai conhecendo mais aquilo, vai entendendo que muitas vezes a informação que ela mesma tem acesso não é necessária, suficiente para ela tomar uma decisão ou para ela ser o bastião da verdade, ela vai se dando conta que, na verdade, assim, a ignorância dela é maior do que ela espera ser. E apesar dela ter estudado bastante, então ela dá uma recuada. Então, assim, falta um pouco também, assim, de humildade em muitos graus, assim, principalmente quando a gente tá falando de ciência, porque, cara, eu vejo muito, assim, eu tô estudando bastante, tô me esforçando bastante, mas eu vejo muita gente, assim, cara, com podcast, com coisa, o cara falando, não, porque, isso aqui não dá pra eu provar, porque, sabe, a minha esposa, inclusive, que é da área da saúde, que, enfim, a gente conversa bastante, ela mostra, olha, amor, dá uma olhada nesse cara aqui e tal. Eu falo, poxa, mas esse cara tá falando grande bobagem, ele tá descreditando o trabalho de outros e tá em nome da ciência. Então, assim, e tá errado, tá, tecnicamente, às vezes você percebe. Então, assim, é difícil, né? Não é um assunto fácil, ok? É complicado, é difícil você entender muitas vezes o que os dados estão dizendo. Não tô nem falando de cientista mesmo, o cara conhecer física, bioquímica e outras coisas mais que exigem, né? É que é o seguinte, aquela história de ter fé, eu tenho fé em Deus, o resto é dados. Perfeito. Não é? Eu acredito em Deus, o resto tem que ser dados. E aí as pessoas estão acreditando na ciência, né? Mas os dados também são passíveis de manipulação. Com certeza. Então, o problema, a meu ver aí, é a gente voltar para aquele grau de que, assim, eu tenho cientistas, por exemplo, pessoas que falam, eu falo em nome da ciência, beleza. Cara, o cara tem, sei lá, pavor da linguagem da ciência que é matemática. Então, assim, não dá, sabe?
O Wagner, vou falar com o público aqui. Olha, hoje eu estou trazendo aqui no podcast Onar um cientista de dados, conhecido meu, Wagner Vargas, de longa data, colega jornalista também, que já abandonou o jornalismo. O jornalismo faz parte lá das páginas amarelas, né? Amareladas pelo tempo. Faz tempo, cara. Tô velho, Wagner. já não parece, mas tô velho. Mas é cientista de dados. E assim, o papo tá bacana e eu queria entrar num outro viés. Wagner, hoje, os dados estão aí fartos. Nós temos muitos instrumentos de coleta de dados que não existiam no passado recente. Isso aqui mudou a vida da humanidade. O celular, né? O próprio Steve Jobs, que foi o inventor do smartphone, né? Ele disse assim, nós queremos empurrar a humanidade para frente. Ele conseguiu empurrando 10 centímetros, que nós baixamos a cabeça para nos aproximar mais dessa Black Mirror, desse espelhinho negro. Os americanos usam mais dados do que qualquer outra sociedade. Por exemplo, eles sabem, num jogo da NBA de basquete, eles quantificam quantas pipocas o público consumiu na hora que estavam fazendo os 3 pontos na cesta. Eles conseguem ter muitos elementos, quantas vezes o cidadão tocou em bola, posse de bola, enfim. Mas nós estamos num ano eleitoral. Nós conseguimos olhar pelo retrovisor para as eleições passadas, pelas manchas de votos que existem num mapa e descobrir como poderá ser o comportamento do eleitor e como nós podemos usar esses dados do passado para serem aplicados de forma racional, inteligente, construtiva, para contribuir na decisão do eleitor no caminho certo. É possível isso? É possível, Bernardo. Assim, hoje a ciência de dados ela nada mais é do que uma área, né, que junta a ciência da computação, né, a programação computacional, com a estatística e a matemática tradicionais, né. O que mudou dos últimos anos para cá é que assim é cada vez mais em conta o processamento computacional. Isso significa que assim não só nós temos mais dados disponíveis, como hoje uma microempresa, por exemplo, ela não vai precisar, sei lá, do serviço de uma IBM, mas ela pode muito bem fazer análises, por exemplo, sobre como melhor utilizar, otimizar e até entender seu público e suas vendas. Da mesma forma, em pesquisa eleitoral. Né? Antes de falar de eleitoral, tem até um parênteses que eu queria colocar rapidinho aqui. Por exemplo, você tem alguns cases bem interessantes de pessoas, sei lá, começou nos Estados Unidos isso, mas do cara perceber que em um determinado lugar, uma determinada região, se você colocasse, sei lá, a fralda na prateleira perto da cerveja, você aumentaria as vendas, né? Aí você fala, pô, mas por quê? Porque os caras perceberam que, por exemplo, as fraldas, boa parte das pessoas que iam comprá-las, elas, na verdade, eram os homens. Então, a mulher pedia pro marido ir lá comprar naquela região e o cara, pô, peraí, se o cara que vai comprar, ele for comprar a fralda, eu boto a cerveja do lado da... Então, assim, você descobre esse tipo de coisa com análise de dados, né? Isso está no Poder do Hábito, o livro. Entre outras coisas. Tem algumas coisas que os caras que são cases famosos, mas assim, o que eu quero dizer é que essas coisas você descobre com análise, com dado, né? E assim, boa parte das coisas, isso é própria probabilidade, se faz assim, você modela uma chance, né? Que é algo estocástico, é aleatório, então você não consegue necessariamente prever, mas você consegue ter uma ideia daquilo, né? Consegue com algum grau de confiança, a partir do passado. Né? Então, com a pesquisa eleitoral, com a parte eleitoral em geral, a gente consegue, com algumas informações, principalmente com essas informações comportamentais, ter uma boa dimensão do que pode acontecer, né? Ou até mesmo o que pode ajudar alguém, algum candidato, ou algum vendedor, não seja, não importa a área que ele esteja, a tomar uma determinada decisão que seja mais acertada, mais próxima do que ele precisa. Sim, eu diria que assim, a chance de você errar lendo os dados corretamente é menor do que você simplesmente seguir o que está na nossa cabeça, né? Claro que o feeling é importante, porque muitas vezes você vai analisar o dado, vai entregar para o empresário, para que seja, você vai trabalhar com redes neurais, com coisas que são computacionalmente falando robustas, que podem trazer informações até mesmo preditivas, que é o que a Amazon faz hoje para te vender algo, é o que as Big Techs fazem hoje na hora de te oferecer algo quando você entra no Google, enfim. O trabalho, a inteligência artificial ela é importante, mas assim, além disso, você consegue subsidiar bem
um decisor, né, naquela tomada de decisão. E o feeling dele vai ser importante, claro, né? A experiência de mercado dele não... No caso agora de campanha, né? Uhum. O que que a ciência de dados, no caso, o teu trabalho, Sim. como cientista de dados, pode contribuir na decisão de uma campanha política, como um coordenador, que tipo de informações contundentes que podem contribuir o coordenador ou um próprio candidato? Vamos pensar assim, os candidatos a governo de estado, senadores e até os proporcionais, como um pré-candidato a deputado estadual, no meu caso, nós podemos contar com que tipo de informações a ciência de dados pode trazer para contribuir no trabalho de buscar o eleitor, porque essa é a hora de laçar o eleitor e trazer o cara para perto. Você tem boas possibilidades de diagnóstico sobre comportamento de público. Então, você consegue entender primeiro quem é o público daquele candidato, né? Daquela pessoa que está buscando... um público que tenha, que tenha sinergia com aquele discurso, com aquela bandeira que ele está adotando. Então, você consegue observar aquilo com impacto, de fato, numérico. Você consegue entender se aquela pessoa, aquele perfil de público que ele está buscando, de fato, recebe o eco daquele discurso que ele está proferindo. Né? Então, você consegue determinar quem é o público, aonde ele está, como ele se comporta. Né? Você consegue, por exemplo, compreender informações sobre aonde ele está. Então, você consegue, a partir daí... O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele precisa, qual que é o enfoque que ele tem que dar no discurso, seria isso? Você consegue dar subsídios para isso também, mas mais do que isso, você consegue perceber, por exemplo, se... porque, assim, hoje em dia, a tendência é que as pessoas votem mais próximo da própria casa. Né? Então, você consegue compreender, por exemplo, aonde está um reduto eleitoral daquele candidato. Você consegue até mesmo fazer inferências, porque hoje o TSE tem dados mais atualizados por zona e seção eleitoral do que o próprio censo do IBGE. Né? Então, a última vez que a gente teve censo do IBGE foi há 10 anos. 10 anos, 14 anos já, enfim. Foi em 2010. Foi 2010, enfim. Na verdade... o TSE, por conta da biometria, ele atualiza esses dados de 2 em 2 anos. Então, você consegue, a partir, enfim, de técnicas estatísticas, você consegue obter onde é o reduto eleitoral daquele candidato, né? Qual é o perfil daquele reduto, né? Você consegue ter uma ideia se é homem, mulher, se é divorciado, se é casado, se qual idade, você consegue fazer inferências de nível de renda. Desculpe que bati no microfone. E você cruza dados com redes sociais também? Perfeito. E você porque consegue... redes sociais, a Cambridge Analytica, por exemplo, que era uma empresa que funcionou até 2018. Sim, ela trabalhava com bastantes técnicas de ciência de dados, na verdade. Era 9 mil, me parece, pontos de comportamento do eleitor dentro das métricas do Facebook. Assim, o Facebook fechou muita coisa depois do caso da Cambridge, né? Porque o que aconteceu ali, você teve problemas e indícios de manipulação de informação, que é o que a gente tem os dois lados do dado, né? Do mesmo jeito que tecnologia é muito positiva, você tem os seus cuidados e tem... LGPD tá aí para tentar prevenir isso. Se é correto ou não, se tá adequado ou não, é outra discussão. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, mas assim, existe em algum grau uma preocupação com isso. Mas o fato é que, assim... você consegue, a partir de técnicas... Porque o que faz a estatística, tá? A gente falou de pesquisa, falou de muitas coisas em geral. Sendo bem grosso, assim, ela tenta resumir uma informação. Então, eu tenho uma série de situações, eu tenho uma série de variáveis, eu tenho uma série de coisas que podem influenciar um determinado fato, um determinado cenário, né? Mas para que eu preciso da matemática? Para que eu preciso da estatística? Para fazer um filtro, entender quais delas realmente têm uma relação, estabelecer um resumo. E assim, o trabalho de cientista de dados hoje é basicamente esse. Ele vai fazer, entre aspas, aplicar essas técnicas, fazer esse filtro e dar esse resumo para o cara que tem que tomar a decisão, porque o coordenador de campanha, ajustar as velas do barco. Perfeito. Esse cara tem que decidir. E ele não tem tempo de analisar tudo aquilo. Então, assim, a vantagem da ciência de dados é que você consegue hoje, por exemplo, processar uma quantidade de informações, por exemplo, sei lá, trabalho com 30, 40 milhões de linhas, que, sei lá, o Excel vai até 1 milhão de linhas, por exemplo. Então, assim, você consegue processar um grau de informação que hoje, quanto mais dado você tem, melhor para os algoritmos performarem, tá? Por exemplo, vou te dar... Boa parte dos algoritmos que a gente trabalha hoje, que o pessoal chama de inteligência artificial, que é inovador, etc e tal, cara, são algoritmos criados nos anos 50, nos anos 60. Aí você fala, pois é, mas por que só agora? Porque esses algoritmos, eles performam muito melhor com uma quantidade de dados maior. Então, por exemplo, se eu quiser achar
eu quiser fazer um reconhecimento facial, se eu quiser entender, por exemplo, porque tudo isso aqui, tanto imagem, voz, quem gosta de Alexa, por exemplo, que é um produto de inteligência artificial que a gente chama de NLP, né, que é de reconhecimento de voz, né, eles performam melhor com uma quantidade de dados maior. E aí o que você faz? Você ensina um algoritmo, por exemplo, a entender determinado padrão, né? Você vai alimentando ele com mais informações para que ele possa, você cria isso também, para que ele possa te direcionar uma melhor decisão, né? Então, assim, esse filtro, essa base e essas informações, elas são úteis hoje, e eu digo assim, não é só para os grandes, tá? Se a gente falar há 10 anos, há 5 anos, cara, isso era um negócio que candidatos a presidente da República, grandes empresas, não. Hoje, o cara que tem uma pequena rede de farmácias, se ele tiver uma boa noção, por exemplo, de qual preço está praticando o concorrente dele, pô, você pode pegar hoje, montar um robô, fazer um crawl na internet com os dados que tem de farmácias, por exemplo, de preços de determinado medicamento ou de determinado mercado, você consegue extrair isso automatizado. Um robô que vai, pega, coleta esses dados, você consegue saber, ó, pô, teu concorrente deu desconto aqui, você não vai dar também? Sabe, assim, você tem N situações que você consegue fazer hoje com menos gente, a um custo mais honesto, e você consegue dar um subsídio de informação de alto calibre, né? Para o empresário que já tem hoje, por exemplo, o seu feeling, tem um bom conhecimento sobre o negócio, mas ele consegue perceber a mudança de tendência mais rápida. Ele consegue perceber... Isso, cara, isso vale para o empresário, para o cara que compra e vende ação, para o cara que, na verdade... Porque junto com a inteligência artificial, quando a gente lida com muitos dados, vem a automação de processos. Então, muitas vezes você fala assim, pô, o pessoal demonizou bastante os robôs nas eleições e tal, não sei o que lá, mas, por exemplo, um robô para coletar dado, que eu acredito que não seja proibido, mas isso é maravilhoso. Porque você pode, por exemplo, montar um robô, um crawl, para poder coletar dados sei lá, você tem 300, 500 variáveis em cada um dos municípios, variáveis do IBGE, você tem IPEA, você tem uma série de dados abertos, públicos, que se eles bem tratados e bem cruzados com as devidas informações, por exemplo, de uma rede social, de um público que ele alcança quando fala de um assunto, isso pode ser ouro. Porque muitas vezes a informação... É igual a gente está conversando aqui, às vezes você fala para mim uma coisa que eu falo assim, puxa vida, mas... Estava na minha frente, eu não tinha parado para perceber isso. Então, quando você consegue fazer isso com os métodos adequados, com as técnicas adequadas, você consegue, às vezes, perceber antes que outra pessoa. E aí você consegue tomar uma decisão e, muitas vezes, assim, essa decisão, sabendo que o cenário eleitoral hoje é das pessoas que decidem de última hora, que mudam de opinião, dado um fato volátil, essa decisão, ela pode ser crucial para eleger o cara. Ou para o cara vender um produto, ou para o cara vender uma empresa. Então, assim, por isso que eu digo, na verdade, o grande ponto aqui é cada vez mais disseminar que as informações e os padrões, porque o que está por trás do padrão é a razão, é a parte matemática, a parte numérica. Né? Você consegue estabelecer padrões não a partir do que eu acho ou não, o que eu acho não importa, mas eu consigo identificar esses padrões, você consegue identificar esses padrões a partir dos algoritmos, a partir da análise estatística, enfim, em grande escala de dados, e a partir desses padrões você consegue entender, pô, você estava pensando que esse aqui era o teu público, mas olha, eu vou te dizer, não é esse o teu público. Ou você estava pensando que esse tipo de discurso aqui era o mais importante, mas vou te dizer, o público que você está buscando atingir está dando mais valor para isso aqui. E você não está falando disso, sabe? Ou melhor, você tem o teu reduto eleitoral em um determinado lugar, só que, por exemplo, a parte eleitoral ela é bem curiosa, porque você tem combinações, né? Por um candidato proporcional se eleger, por exemplo, ele precisa de... ele não precisa só dele. Se a gente pegar... isso é um dado... se a gente pegar, sei lá, da eleição passada, 5% só dos caras conseguiram fazer uma cadeira por si. Né? Então, 27 deputados federais fizeram a sua própria cadeira. Perfeito. Então, os 480 e tantos não fizeram. Perfeito. Precisaram do coeficiente eleitoral. Perfeito. E você tem muitos casos de pessoas que, cara, o cara ele teve mais voto e ele não entra do que outros que tiveram menos voto. Então, assim, você tem uma combinação de fatores. Então, é possível com a ciência de dados você estabelecer cenários que, se algo acontecer nessa linha, como é que estaria a sua posição? Se acontecer naquela linha, como é que estaria a sua posição? Então, assim... as ferramentas, as fórmulas, tem muitas pessoas que gostam de falar isso, as fórmulas são nossas amigas, né? E assim, não é o cara que toma a decisão, ele não precisa saber isso. Você pegar
um grande empresário, ele não necessariamente ele conhece a fundo os detalhes, mas ele sabe. Mas se você municiá-lo com os Perfeito. dados corretos para que ele possa tomar uma decisão, ele vai ajustar a vela do barco dele e pegar o melhor vento. Perfeito, porque eu costumo brincar, no Brasil é mais difícil, mas assim, empresário, eu acho que o fato de empreender é uma ciência própria, né? Que eu não sei se alguém consegue entender com muito detalhe, eu sei que o pessoal da administração estuda isso bem, mas assim, por que eu digo isso? Porque, cara, por mais que você estude, que você pegue padrões e busque isso, tem cara que tem feeling para aquilo, tem que sabe fazer negócio, o cara sabe, ele sabe lidar com pessoas, sabe vender, tem pessoas que têm que é quase que um dom, né? Então, assim, se você tiver essas pessoas com as informações mais adequadas e a maior quantidade de informação possível resumida, porque a dificuldade não é eu ter acesso a muita informação. O desafio hoje, o interlocutor hoje, ele tem muita informação. O desafio desse cara hoje é selecionar o que é de qualidade e o que não é. Então, assim, se você tem ferramentas que podem, e especialistas nisso, o pessoal da área de ciência de dados, o objetivo maior é justamente resumir essa quantidade de informações que estão disponíveis aí e entregar algo de qualidade para o tomador de decisão. Vamos pensar assim, acertar com maior chance, ou talvez errar menos, né? Chegar mais rápido. E esta eleição de 2022 é uma eleição muito importante para a história do Brasil, para os rumos, né, que o Brasil vai tomar. Me parece que até nós estamos diante de uma eleição quase que um plebiscito de que país nós queremos, né? Eu te perguntaria, Wagner, nesta eleição, você acredita que as pesquisas eleitorais que estão sendo publicadas, da forma como estão sendo estão dando visibilidade a essas pesquisas, elas podem influir na decisão do eleitor, sabendo que, eu pego o meu exemplo, por exemplo, eu tinha um candidato, eu estou falando de algumas eleições atrás, eu saí para votar e no meio do caminho, eu quase que na urna eu decidi por outro nome. Esse foi o meu caso. mas eu acho que assim, uma coisa aí é uma opinião pessoal minha. Eu acho que o atual presidente, ele talvez subestimou um pouco a capacidade da imprensa nessa influência. E aí eu digo assim, isso é uma opinião pessoal. Sim, né? Claro. Porque eu acho que talvez a imprensa tenha menos influência na questão eleitoral, mas mais influência na questão de governo. Então, apesar da imprensa estar toda contra o Bolsonaro, por exemplo, em 2018, ele conseguiu ganhar a eleição. Dado esse fato, eu acredito que... Eu acho que tem muito também a ver com a facada, né? A facada, houve uma comoção do país em torno do nome dele. Ele tinha 9 segundos de televisão e passou a ter 45 horas por dia, porque todas as emissoras só falavam aquilo. Perfeito, mas eu tô pensando o seguinte, se a gente fosse fazer uma análise aqui, se a gente fosse um algoritmo, vamos pensar que a gente está isolando os outros fatos. Tá. E que a gente quisesse entender o poder de influência da imprensa numa eleição. Dado que você venceu um desafio grande, que é uma eleição presidencial, com a imprensa contra você, é natural que você talvez pense que a imprensa não é tão importante assim para essa decisão. E, a meu ver, ela tem influência menor no eleitoral, mas ela tem uma influência relativamente grande na parte governamental que influencia no restante. Então, talvez essa avaliação, no sentido de não observar o devido peso para isso, eu acho que está jogando bastante contra agora. Porque, assim, se a gente pegar uma eleição contra um ex-presidiário, não tinha que ter dicotomia, independentemente de quem seja. Você sabe da minha posição política, eu não sou declaradamente A ou B, não tenho, sim. Né, apesar de ter sido sempre anti-Lula, mas assim, o que eu digo é que o fato é que um perfil desse, porque independentemente de representar ou não, as pessoas em 2018 foram imbuídas em grande parte de um sentimento contra a classe política, contra... aquela representação... Nós estávamos no calor da Lava Jato. Perfeito. Né? A gente estava ainda vivendo aquele reverberar da Lava Jato, né? E para muitos, o establishment, na verdade, sempre representou, ou representava mais em maior grau em 2018, uma associação forte com o que está errado, com a corrupção. Isso, em grande parte da cabeça das pessoas, muitas pesquisas falam, inclusive, disso. Então, assim, o Bolsonaro conseguiu representar essa massa em 2018. Então, assim, alguma coisa, e aí tô vendendo meu peixe aqui, claro. Mas assim, eu acho que alguma coisa no sentido de observar o peso de cada variável ali
precisaria de algum ajuste. Porque provavelmente algum erro de avaliação nesse sentido pode estar causando, por exemplo, essa dicotomia que, a meu ver, como eu falei, eu não sou do time de ninguém, mas assim, para um país que em 2018 votou pensando, independentemente da figura, mas contra o establishment, contra a corrupção, não faz o menor sentido você pensar que um ex-presidiário esteja em primeiro nas pesquisas, assim, apesar de eu acreditar que a pesquisa está certa nesse caso. O problema, a meu ver, nesse caso, não é a pesquisa. O problema, a meu ver, é que as pessoas, elas têm uma memória curta mesmo para eleição, a gente sabe disso. A pesquisa, não está certa, está correta? Eu não sei dizer em qual grau, mas eu não acho que a pesquisa está refletindo errado. Ou seja, o Bolsonaro corre o risco de perder a eleição. Eu acho que o risco sempre existe, mas eu diria que, assim, as pessoas, em geral, quando tem algo de problemático, elas tendem a pensar em mudança, isso é histórico. Se a gente pensar, por exemplo, o Bolsonaro foi muito bem com os mais pobres, por exemplo, e era um reduto que o pessoal tinha como certo que era do PT, por exemplo. Verdade. Né? Então, assim, tem muitas variáveis por trás, às vezes, ali, que às vezes a pessoa que é mais pobre, às vezes ela precisa mais do Estado. Não é que ela é de um determinado... porque ela é lulista, porque ela é bolsonarista. Não. Né? Então, a gente, inclusive, cheguei a trabalhar, não vou citar nome, que não dá, mas alguns candidatos que o cara, ele tinha um perfil ideológico completamente diferente, você fala assim, mas o teu perfil aqui é muito parecido com o do presidente. Não te recomendo você bater no presidente. Cara, mas como assim? Entendeu? Então, assim, em 2020, campanha de prefeito, isso aconteceu. Né? Então, por quê? Porque existem mais questões por trás da causa. Uma das coisas que a gente tenta entender em ciência de dados é isso, é a causa das coisas. Né? E muitas vezes a pessoa vê um número, uma situação, e ela tem uma conclusão precipitada sobre aquilo causar aquilo outro. Eu vou dar só um exemplo pequeno, que a gente fala bastante de correlação espúria, que correlação não é causalidade, etc, etc, tal. Por exemplo, tem um caso bem famoso nos Estados Unidos, o pessoal falava assim, mas chegou a pensar assim um tempo que sorvete causava poliomielite, por exemplo. Porque o cara começou a perceber pelas análises de dados que, a quantidade de consumo a quantidade de poliomielite subia quando subia o consumo de sorvete. E aí eles foram perceber lá, eu não tenho tanto conhecimento assim sobre biologia, mas eles foram perceber que, na verdade, tinha um fator climático, biológico, que influenciava a poliomielite, e lógico, no verão ela vem em maior grau. E no verão as pessoas consomem mais sorvete. E não tem nada a ver que o sorvete estava causando a poliomielite, por exemplo. É um caso que a gente chama de correlação espúria, entendeu? Tem até uma vez, é uma história, né, da Ford, tinha um carro que ela lançou. Justamente, do sorvete de baunilha. O sorvete de baunilha. Pois é a mesma coisa. Disse, toda vez que eu vou comprar um sorvete X, de baunilha meu carro não pega. Pois é. Né? Aí eles foram estudar onde. Quer dizer, cara, se passa pela mão de qualquer um, sorvete de baunilha, o carro dele não funciona depois que ele passa naquela loja X. Porque ficava mais longe e tinha um o sorvete demorava mais tempo pra ficar pronto. E aí o carro ficava mais tempo desligado, ele não pegava. Que coisa. Então, assim, o papel do profissional dessa área, assim como tem profissionais de outras áreas, é o quê? Ele identificar também o que o dado não está dizendo. E aí, esse é o ponto, às vezes. Você, às vezes, vai consultar ou vai ser o consultor de alguém e falar assim, cara, desculpa, mas essa decisão que você quer tomar, você quer seguir em frente? Siga, mas não é isso que o dado está dizendo. Eu vou te matar agora, Wagner. Eu vou pegar você. Agora eu pego você. Wagner, se você tivesse 1 minuto na frente do presidente Bolsonaro e do coordenador de campanha, imagina se você tivesse agora 1 minuto e você pudesse contribuir para que ele... contribuir para ele entender o teu trabalho e contribuir exatamente para redirecionar ou para direcionar melhor a campanha dele. O que você poderia falar para ele nesse 1 minutinho? Cara, é muito difícil responder essa pergunta, porque assim, existem profissionais que são muito gabaritados, que estão nas campanhas, cara. Tem profissionais, inclusive, muito bons, que os caras estão tomando o rumo certo, e nem sempre o assessorado, ele tá em condições de ouvir. Porque, cara, ele tem... Ainda mais uma pessoa que tá numa cadeira de presidente da República, ele tá preocupado com N outros problemas, né? É natural isso. Mas o que eu acho que é possível contribuir, assim, eu acho que é possível, com os dados, você traçar diagnósticos melhores. E a partir daí, você trazer informações, quer seja o presidente, o governador, o empresário, que seja que está à frente da tomada de decisão, que muitas vezes vão contrários ao feeling que ele tem.
Isso é natural. Às vezes elas vão reforçar, ótimo, né? Mas se eu pudesse, não conselho, cara, quem sou eu para dar conselho para alguém? Mas para qualquer estadista, para qualquer pessoa que lida Você é a com única isso... coisa para dar conselho para alguém, Wagner. Não, Eu acho cara, que é que eu acho que... porque passa pela Aham. tua mão por você dados que, para o cidadão comum, eu me coloco nisso, eu não tenho um olhar apurado para fazer aquela leitura e para trazer aquilo de uma forma prática. Como é que eu posso contribuir? Então, você tem condições, sim, de trazer um conselho ou tanto para um pré-candidato, hoje que a gente não pode nem falar que é para candidato. Não pode ainda, né? Que coisa. Eleitoral tem isso. Eu acho isso Não, uma hipocrisia, mas é que tudo assim, bem. eu te agradeço, claro, mas assim, eu tenho consciência assim, que o que eu faria, eu diria o seguinte, para qualquer candidato, principalmente uma pessoa que tem um cargo tão importante como presidente da República, eu poderia dizer para ele que, olha, o seu filho é importante, a sua percepção sobre as coisas é Ele tem muito importante, a feeling, sua né? vivência, e mesmo as pessoas que não têm, quem chega lá, desenvolve. Porque você lida com problemas que a gente não tem nem ideia. A gente conhece um pedacinho do que tá por fora, né? Quem tá por trás, quem tá, como dizem os sábios antigos, enfim, o pessoal que tá por dentro ali que conhece as coisas. Mas eu acho que assim, eu daria mais importância, se fosse ele, mais importância para análise factual, para análise... tentar entender um pouco do que os cenários estão dizendo. Antes de tentar atacar... Achar que a motociata tá resolvendo tudo. Perfeito. Antes de tentar atacar ou de... Claro, esses movimentos todos de você ter as pessoas que são fechadas com você, isso é imprescindível. Mas isso não vai decidir. É a questão do voto e o devoto, né? Exato. O devoto é fundamental, mas ele não é o todo do voto. Ele não vai decidir. E eu acho que você só consegue... E assim, a meu ver, o presidente está perdendo eleitores que poderiam ser eleitores dele. Eleitores que votaram nele em 18, que às vezes por detalhes, por exemplo, uma coisa simples, às vezes o formato que você se manifestou de uma determinada forma sem pensar sobre uma questão de pandemia, sobre, sabe, diversas situações. Eu falei disso num tom que às vezes a coisa mais besta possível, mas que a gente nem sabe e que tá influenciando, sabe? Eu tô falando assim, como é que você consegue ajudar nisso? A partir dos dados você consegue identificar determinados padrões em determinados públicos que estão escondidos. Que às vezes você tá ouvindo a pessoa que tá ali no seu dia a dia, você tá olhando, que aquela pessoa é mega qualificada, mas aí sim aquele velho ditado que às vezes quem menos sabe da água é o peixe. Porque você tá enxergando aquilo e você tem viés, as pessoas desenvolvem viés. Não é o presidente, eu, você, todo mundo. Se você faz uma rotina várias vezes, então assim, o que eu diria? Eu diria o seguinte, vale a pena às vezes olhar o todo, o factual, até mesmo se ele estiver contra aquilo que a gente acredita. Sim. Porque a partir dali, e nesse sentido, os dados podem ajudar. Você pode trazer padrões, você pode trazer informações, você pode trazer uma série de questões ali que às vezes, vão bater no estômago. Você vai falar assim, putz, cara, não é o que eu queria ouvir, mas peraí. Será que se eu fizer um ajuste aqui, um ajuste ali, eu não ganho uma eleição, por exemplo? Ou não vendo um produto? Então, assim... e isso eu sinto que, pelo perfil, eu não conheço, não tenho contato, mas eu com qualquer líder que tem muito poder, eles tendem a ser mais resistentes. Né? Eles vão tender a ter muita força nesse viés de confirmação, que a gente chama de estatística. Nós estamos vivendo, nesses últimos dias, com a desistência do Datena do Senado, aqui no estado de São Paulo, um vácuo. Nós não sabemos, né? Me parece que agora desistiu também o Márcio França de ir para o governo do estado e deve ser o candidato da esquerda para o Senado. É possível, com o cenário que se tem, mesmo que você não tenha dados, olhar qual que é o perfil de um candidato que possa vencer essa eleição para o Senado? Não, isso é possível, porque historicamente a eleição de senador ela tem uma relação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, com o comportamento de voto do governador, né? Então, assim, você consegue ter uma boa dimensão disso. Não analisei dados sobre Sim. isso, mas esses dados existem. Acho que é plenamente plausível de estabelecer relações, de observar padrões e até mesmo entender o que está fazendo determinada pessoa, por exemplo, hoje, se eu pensar que a pesquisa está correta. Por que as pessoas, em geral, estão gostando de mais de um candidato A do que do candidato B? Então, você consegue trazer informações para explicar, por exemplo, o que está por trás de determinada
decisão nesse momento, até para você poder reverter essa decisão, que eu acho que é mais importante do que prever o futuro, é você entender o presente, você entender por que as pessoas estão tomando determinada atitude, e aí sim você parte para estratégias de como você reverte isso, né? Então, é plenamente plausível e inteligível, assim como também, enfim, esses dados a gente já tinha analisado antes, mas assim, era esperado esse cenário com essas saídas que você mencionou, né? Então, assim, a gente sabe que tem candidaturas que, na verdade, elas têm alguma finalidade, mas que não é, de fato, de serem candidaturas. Então, assim... Tá olhando na prefeitura, né? Assim como também é evidente que esse acordo do Alckmin com o Lula, ele reflete, na verdade, uma influência, uma suposta influência, ou uma crença de que há uma influência na eleição de governador do estado de São Paulo, né? Então, porque assim, o que é importante a gente ver? Quando a gente pega uma pesquisa eleitoral que está muito antes da eleição, cara, às vezes a única informação possível de se extrair é que aquele candidato é mais conhecido. A gente tem vários exemplos disso, que na verdade, assim, o cara sobe, e tem um aqui em São Paulo que todo mundo fala o nome, conhece, mas não é só ele, assim, diversos casos. O próprio Haddad, o pessoal brinca que ele foi o campeão de eleição em pesquisa em 2018, porque várias vezes, ele ganha no segundo turno, ele ganha no primeiro, sabe? E não foi o que aconteceu. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, interpretam, como a gente falou no início do papo, dessa conversa da entrevista, de forma equivocada, porque às vezes, cara, no início, ele só tá dizendo que o cara é mais conhecido. O Dória começou com 4% lá em 16 e ganhou uma eleição... Com 64. Eu digo, começou com 4% lá, ganhou com 64%, mas assim, ganhou no primeiro turno, uma coisa que é histórica. E o Haddad, que hoje ganharia a eleição aqui para governador, ficou com 18% dos votos. Pois é, mas aí... E era o prefeito. Mas será que hoje, nesse momento, na pesquisa eleitoral, será que, na verdade, essa pesquisa não está refletindo muito mais a imagem descansada, não está refletindo muito mais o fato, sabe? Porque as pessoas esquecem. O Haddad teve um desempenho como ministro da Educação que, assim, tem uma série de questões ali bem complicadas. E depois de 1 ano, 2 anos, ele virou prefeito. Então, assim, mas aí, pergunta se ele se reelegeu. Então, assim, são situações que podem influenciar tanto a memória do eleitor, mas também o fato de que, principalmente, né, o Alckmin também tinha alguma influência nisso, e eu acho que esse foi um ponto que a gente falou que era importante na questão do acordo entre Alckmin e Lula, né? Acho que foi fundamental, assim, vamos pensar assim, pro Lula aceitar o Alckmin porque o Alckmin, o resultado eleitoral dele de 2018 foi, assim, uma coisa inexplicável pelo tamanho da campanha, pelos recursos e etc e tal. Não faz o menor sentido em termos eleitorais. O Alckmin tem uma mística interessante, né? Porque a alquimia transformava chumbo em ouro. No caso, agora, a alquimia do Alckmin se transformou o ouro em chumbo, né? Porque ele para mim, ele derreteu politicamente, se aproximando do Lula, ele perdeu a identidade do eleitor dele. Então, ele transformou ouro em estrume. Na minha opinião, assim, como... Não tô nem pensando em análise de dados, tá? Tô pensando mais na parte política mesmo. Eu acho que o Alckmin não tem esse eleitor, por exemplo, que a gente estava falando, nunca teve do Bolsonaro. O Alckmin, ele tem seus méritos eleitorais, mas ele sempre foi um candidato mais voltado à estrutura. Sim. Ele é um cara que, mesmo hoje, se ele disputasse o governo do estado mesmo sem o Lula... Não sei. Eu não sei. Agora é o Alckmin Dead, né? Eu acho que esse trocadilho tá mais refletido. E, infelizmente, acho que assim... Ou felizmente, sei lá, não tô nem aí também. Mas eu acho que o ponto aqui, a meu ver, eu acho que... em segundo turno, isso no caso para meu ver, felizmente, eu não acho que a esquerda tenha alguma chance no estado de São Paulo. Porque na capital, tudo bem, o cara tá na frente, ok, mas o segundo turno é sempre outra eleição. Né? Então, eu acho que é muito difícil o eleitor, principalmente do interior, comprar, porque, vamos combinar, e isso sim a gente tá falando um pouco mais de dados, de estatística, a gente pega o viés, muitas vezes, da esquerda, o que eles pensam? Às vezes, os problemas que eles enxergam como problemas cruciais, a gente percebe claramente que a visão do cidadão não é exatamente essa. Tem uma narrativa por trás, né? Mas aí é que tá. O problema é que, às vezes, o cara que constrói narrativas acredita na própria narrativa, acredita nela. E aí você consegue perceber que, assim, cara, desculpa, apesar de eu discordar de tudo isso, mas, assim,
o cara da Vila, sei lá o quê, ele não tá preocupado. O problema mais importante que ele tem não é o aborto, não é a maconha, a liberação da maconha, não são esses problemas. Esse cara, em É a geral... luz que tá faltando no ponto de ônibus, que a filha dele pode ser estuprada ao descer do ônibus. Exato, sabe? Tipo, ele tá preocupado se ele chega em casa ou não, se ele paga a conta ou não. Então, assim, são situações que, por exemplo, fizeram o Trump ganhar a eleição na época, a esquerda não percebeu isso em 2016, né, lá atrás, né? Como aqui, aconteceu a mesma coisa em 18 também. Então, mas o ponto é, que eu queria chegar quando você falou, pô, o que você falaria pro Bolsonaro? Por exemplo, a esquerda, nesse quesito, ela tem feito, apesar dela repetir o mesmo discurso, mas ela tem feito autocrítica interna no sentido eleitoral. Ela tem olhado... Ó, o exemplo disso é pegar lá atrás, a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa, por exemplo, para entender o perfil de público de favelas e etc e tal. Cara, eles perceberam que era um perfil muito mais próximo do liberalismo econômico, do livre mercado, etc e tal, do que o que eles tinham de estigmatismo sobre o que é o... Porque há um estigmatismo. O cara pega o teu militante preferido e ele fala assim, você é da cor tal, você tem que pensar assim, você tem que ter tal discurso, porque se você não tiver, você não pertence àquele grupo. Você vai ser queimado. Exato. Então, assim, mas apesar deles repetirem isso, eu sinto, e a gente percebe em outras situações, que eles têm feito autocríticas nesse sentido eleitoral. Você acha que o Lula vai mudar alguma coisa? Vai mudar 1 centímetro. Mas você percebe que ele tem uma habilidade de como dialogar com esses públicos. Isso aí, cara, não é de agora. Você pegar a própria carta ao povo brasileiro, quando ele se elegeu em 2002, que ele fez, cara... Escrita por Emílio Odebrecht. Enfim, mas o fato é que, assim, não existe pro cara que hoje é de alto padrão cenário melhor do que taxa de juros acima de 10%, Claro. que foi o que aconteceu no período dele. Claro. E mesmo assim o cara consegue vender a ideia, olha a habilidade, perante um grupo ou outro não, de que ele é outro país dos pobres. Cara, isso é uma falácia numérica. Então, assim, mas essa habilidade que eu acho de convencimento é uma coisa que eu acho que joga a favor e contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, por exemplo, não tendo essa mesma habilidade de contar essas mentiras que esse pessoal tem, é um ponto negativo, porque muita gente quer ser enganada, infelizmente é isso, né? Mas, por outro lado, joga a favor porque tem gente que justamente quer a simplicidade, quer a pessoa que esteja, sabe? Só que o problema é que, assim, isso vendeu em 18, isso deu certo em 18. Essa questão de você... Ele conseguiu arrebatar as pessoas que eram contra a mainstream. Ele conseguiu, apesar de ele estar 30 anos no Congresso, ele conseguiu representar esse público. Sim. A grande pergunta aí de $1 milhão de dólares agora em 2022 será que esse é o mesmo perfil que vai fazer ganhar a eleição? Parece que não. E é esse ajuste fino que às vezes você precisa fazer. Como é que eu ganho mais gente sem perder aquele público que é fiel, sem ofender? Porque eu também não posso ofender a pessoa que está comigo. Não, aquele que já está conquistado, tu não pode perder. Porque senão ele vai se sentir traído. Sim. Né? Então, assim, eu acho que há necessidades de ajustes nesse sentido que os dados ajudam, porque o cara que tem feeling chega, mas o problema é que às vezes ele chega a informação quando já é tarde demais. É verdade. Né? Wagner Vargas, cientista político, meu convidado de hoje aqui no Pode Questionar. Cara, tô muito feliz em você ter vindo aqui, meu irmão. Colocou cientista político até, não sou isso não, cara. Cientista não de cheguei dados. lá ainda, Cientista de dados. Cientista político é meu filho. Que legal. E é de esquerda. Bernardo. O Bernardo. Meu irmão, obrigado por cientista de dados estar aqui, cara. Imagina. Você trouxe a luz sobre muitas coisas. Tuas palavras finais, meu irmãozinho. Te agradeço pela oportunidade. Como é que as pessoas te acham também, né? A gente tem... Eu tô na internet, a gente produz algumas coisas para jornal, enfim, empresa também, né, a ODX. Mas Wagner Vargas, cara, acho que Facebook... Wagner com W. Com W. Maravilha. Wagner Vargas, meu brother, meu irmão. Até eu posso dizer meu filho também, né? Porque trabalhamos por alguns anos juntos. Pois é. Né? Gente... Eu tenho um carinho muito grande. Obrigado, Bernardo. Obrigado, irmão. Cientista de dados. Olha, que coisa interessante, né? E os dados estão sobre a mesa. Estão sendo jogados agora, esses dados. E vamos ver que resultado dará em 2 de outubro. Wagner, obrigado. Grande abraço. E obrigado a você. Continue aí conosco. Acompanhe o meu trabalho nas redes sociais. Nós temos aí Instagram, Twitter, Facebook, Quai, TikTok, o que mais? Tudo é Bernard TV. Afinal de contas, comigo, você pode questionar.